Olá, queridos amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse episódio maravilhoso do Bangers Open Air Official Podcast. Um oferecimento de parceiros de mídia Road Crew, 89, Kiss FM, Thunderflex, Amplifique Wall. Decorei! Aê! Hoje estamos simplesmente com um dos maiores fotógrafos da história do nosso país em coberturas de show. Eu tô falando com o meu conterrâneo, Marcos Hermes. Fala, meu garoto. Muito bem, gostei do Marcos Hermes. Pô, É assim que me chamavam em São Paulo quando eu vim morar aqui muitos anos atrás. Aham. Mas zoando, né? Era o Marcos Hermes. Sim. Ou era o Marcos Hermes. Eu sou de Petrópolis, você é do Rio mesmo? Sou de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Nilo Iguaçu? Pertinho ali. Pô, pertinho, cara. Ali juntinho de Niterói. E foi ali. interessante, assim, a época aqui do underground, porque eu sou músico também, então toquei em várias bandas ali da região e tal. Isso E aqui ano, mais ou menos? Petrópolis era ali o lugar que a gente, de vez em quando tocava com umas bandas de lá e Sim. tal. Ah, cara, tô falando de 89, 90, 91, 92. Nossa, época que tava fervendo, né? As bandas underground, né? Sim, eu tocava no Dementia, que era Dementia. uma banda de thrash metal lá, e a gente tocou, fizemos até show na Argentina, a gente viajou com fita cassete, né? Não tinha disco lançado. Bateria. Batera, assim. Mas foi o meu começo no entendimento da indústria musical, assim, a banda foi uma faculdade para eu entender vários processos que depois eu apliquei na minha carreira como fotógrafo. Já fotografava, né? Nessa mesma época, assim, que eu comecei a tocar, eu comecei a fotografar também. Ah, então foi em paralelo. Paralelo. Se eu não fosse um fotógrafo, eu não fosse um profissional da imagem hoje, eu estaria no palco, ou seria um produtor musical, eu estaria nesse lugar, ou no palco, ou, né, trabalhando no processo da música, né? Isso foi uma coisa que você determinou desde jovem, assim, é isso que eu quero da minha vida. Eu fui atrás dos meus sonhos, eu acho que falta muito isso em muitas profissões, né? Eu amo o que eu faço e eu procuro focar a minha vida em coisas que eu acredito, em coisas que me fazem bem. Nem sempre a gente consegue, né, realizar Exatamente até do jeito que é. financeiramente, às vezes é uma coisa mais desafiadora e tal, mas já foi, né? Acho que também tem muito tempo de carreira, então, assim, a estabilidade chega no momento também de você ter a consciência de que vale a pena se investir no que você ama. Claro, cara. Até porque eu acredito muito nessa concepção de que sucesso é fazer o que você quer. E o metal é feito sobre isso, é feito por pessoas que amam, é feito por pessoas que viram amigos, que casam, que se relacionam com outras pessoas que têm a mesma paixão, né? Eu acho que trabalhar com heavy metal tem a ver com isso, tem a ver com um som que você escuta e você fica arrepiado. E é uma coisa que vem desde criança, né? E faz parte da tua vida desde sempre. Né? Eu sou da geração do Kiss, né, de 83 ali, aquilo ali virou a cabeça. Eu lembro de momentos pontuais em que o metal me ajudou na minha formação artística, musical, né, fotográfica, né, porque as capas dos álbuns... Eu sou um capista também, né, fiz muitas capas, centenas de capas de álbuns, e isso é uma realização, porque eu me interessei por relação da imagem com a música pelas capas dos álbuns, né? Enfim, isso é um assunto infinito, né? Pega uma coisa do começo sempre ser mais autodidata e depois você se aprofunda na teoria, né? Sim, exato. E engraçado que a maioria das capas que me chamaram a atenção na época foram ilustrações, né? Não foram fotografias. Quais esses exemplos? Inúmero. Derek Riggs com Iron Maiden, por exemplo, aquilo ali foi uma coisa que... Pega todo mundo. Cara, virou a cabeça, assim. Eu lembro muito quando eu lembro da capa do Kill 'Em All, que é uma foto, né? É uma foto, então né? eu pensei muito nessa questão do processo, né? Como você realiza uma ideia, né? Porque ali eu quero isso desse jeito e tal. Então você pega aqui uma transparência, um vidro fosco, aí você bota sangue, aí você, sabe, assim, tudo tem um porquê. Depois eu, como fotógrafo e como um diretor criativo, eu entrei nessa questão de desenvolver a ideia. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje. E o Bangers é um projeto onde eu consigo trazer muitas das minhas ideias e tenho liberdade enfim, de trazer referências, porque isso ninguém tira da gente, cara. A experiência, e eu acho que quando você, de novo, quando você ama o que você faz, você vai crescendo de uma forma única, eu acho. E dá pra perceber no teu olhar quando você fala isso, que você faz apaixonadamente. Eu acho que isso é muito fácil falar sobre esse tipo de coisa, né?
Até, sei lá, em entrevistas, em palestras, em projetos Porque que me você dão a voz, assim, é aquela coisa, eu sou um cara muito dos bastidores, né? Inclusive agora estamos trabalhando num projeto novo, até que é justamente um podcast para falar da relação da imagem com a música. Não importa o incrível. estilo, não importa o contexto musical, mas o que importa é o seguinte, é o processo, porque na real tudo acaba se encaixando, né? É uma, Então, é uma mas é um desafio, concepção. as pessoas não sabem como funcionam as coisas, né? Então vamos começar assim, fazendo uma ordem cronológica aí. Você começou fazendo a parte da fotografia e da música em paralelo. Onde aconteceu essa decisão? Ah, vou trabalhar como fotógrafo e na parte do entretenimento na fotografia, no lugar da música. Houve essa, puta, eu vou ter que decidir. Como foi isso? Teve um gap que nem foi na música, que foi no jornalismo, porque eu sou um fotojornalista, sou um fotógrafo da rua, não chamo street photographer, né? A minha Sim, formação é bem essa, porque eu fui trabalhar num jornal em Nova Iguaçu, chamava Jornal de Hoje. pode crer. Ah, fiz um teste, não sabia absolutamente nada sobre câmeras SRL, quer dizer, câmeras profissionais na época, mas eu fui fazer o teste para o jornal, só tinha fotografado com câmera automática, tosca, de flash embutido, eu fiz shows antológicos com equipamentos horríveis, cara. Tipo a história do Horríveis. Buscapé, no Cidade de Deus? Cara, Que tipo, naquele você sabe lugar. mexer? Naquele Vou ver. lugar. Naquele lugar. Então, eu, quando fiz o teste pro jornal, eu cheguei pro fotógrafo que tinha ido comigo para me avaliar. Eu falei, quanto é que tá dando aí na sua câmera? 60,56. Eu Muito bom. fiz e ganha vaga. Fotografei a cena, né? E fui contratado. Puta, que legal. Só que nessa época aí eu já tinha uma estrada muito grande. Meu portfólio para entrar no jornal é um portfólio de música. Só que era um portfólio de música de alguém que estava muito apaixonado por aquilo. Você em shows de bandas que iam nas cidades, como você conseguia essas. Como você entrava nos lugares para A coisa fotografar? era para acontecer, cara. Na real, acho que eu costumo dizer que a fotografia me escolheu. Eu não escolhi ser fotógrafo. Porque a minha paixão pela música me levou para a Rádio Fluminense FM na época, programa Guitarras. E aí eu fui. Eu amava o Metallica, por exemplo. Teve o Metallica em 89, a rádio me credenciou, eu fui fotografar o Metallica em 89. Puta que do Isso caralho. virou a minha cabeça, assim, porque Onde foi esse show? foi no Rio, no Maracanãzinho. Mas eu fui a coletiva de imprensa, conheci os caras, autografaram meus discos, Puta que foda. fotografia coletiva, e depois o show. Era uma estrutura tosca, assim, cara, você via os ferros do palco, a bateria tocou numa luthier, a bateria brasileira, a bateria Nossa, assim, uma bateria, assim, artesanal, que é uma bateria, inclusive, que virou uma lenda no metal, né, que é uma bateria de fogo, toda com labaredas, Aham. que o Exciter também tocou, outras bandas tocaram e essa bateria desapareceu. Imagina. Foi a bateria que o Lars tocou nesse Metallica. Quer dizer, e depois eu resolvi ter o meu fanzine também. Isso me ajudou muito a me credenciar para shows do underground todo ali, aquela galera da Cogumelo toda, aquelas Pode bandas crer. todas, Sarcófago, Sepultura, Mutilator, enfim, Witchhammer, todas aquelas bandas eu fotografei na época também. E no Rock in Rio de 91 teve um gap, que é assim, é a persistência. Sim. Rock in Rio 91, eu fui pra frente do hotel com uma câmera tosca mais uma vez, né, para tentar conseguir fazer alguma foto né, dos artistas que estavam ali, né. E aí de repente veio uns argentinos até mim, na frente do Hotel Rio Palace na época, me perguntando se eu poderia ajudá-los a consertar uma câmera. Eu falei, não, mas eu tenho a minha câmera. Aí ele falou, não, então a gente tem uma credencial para você, então você vem com a gente. Olha Aí eu isso, fui cara. fotografar tudo do Rock in Rio de 91. A partir daquele momento a minha carreira começou. Efetivamente, assim. Então, cara, naquele dia eu já encontrei os caras do Judas Priest, na época do Painkiller. Olha. Cara, foi o ano do metal. Cara. 91. Nossa, foi tudo. Aí o Queen's Right na época do Empire. Aí o Fate No More, The Real Thing. Quer dizer, tem exclusivo com Glenn Tipton. Tipo, com o Rob Halford. Eu tenho foto com os caras, assim, eu com 17 anos, 16 anos para 16, não, janeiro de 91, eu já entreguei minha idade aqui. Eu tinha 16 anos, cara. Olha isso, e aí, cara, muito assim, precoce. E aí ali virou uma coisa louca, porque esses argentinos estavam começando uma revista chamada Madhouse.
Aí eu virei correspondente da revista no Brasil. Olha Então, isso. todos os anos 90, eu praticamente, até 2005, foi quando a revista fechou, assim, eu me credenciava para muitas coisas para a revista, só que assim, era assim, né? Você fotografava, você mandava revelar, mandava pelo correio para eles. Um mês depois eu recebia a revista com as minhas fotos. Olha isso, cara. Então o timing era outro. Era outro. Mas quando eu abria o pacote com a revista, era aquele, sabe, Aquela realização, a né? capa sabe, não ganhava dinheiro, mas era uma outra relação, era uma outra coisa, assim. É o investimento, né, Marcos? Eu acho que é um investimento no que eu Mesmo estou aqui sem- com você agora, tem a ver com isso. Mesmo Quer sem dizer, querer esperar em troca, pela tua felicidade plena, mas quando você faz, eu acredito muito nisso, quando você faz o que você ama e você faz muito bem. Então isso vai te render frutos. E uma outra lição que a gente sempre tira: esteja nos lugares que você ama estar, né? Porque às vezes você tá com preguiça, não, eu não vou, vai que não me atendem Mas bem. quando você é jovem tem tempo. Pois Tem é, que ir, porque você o pessoal tem que ir. não tem desculpa, né? Às vezes são questões que, enfim, depende da atitude. Você tem que ter atitude, cara. Com E metal certeza. é atitude. Acho É. que, assim, às vezes me perguntam assim, mas que bandas te chamam mais atenção? As bandas que são diferentes, têm atitude, têm ousadia. Acho que isso é que falta na música também. Até musicalmente, né? Não sei, assim, eu vejo bandas que não me chamam a atenção porque às vezes estão repetindo fórmulas que, sabe, eu quero ver algo diferente. E o Bangers traz isso, né? Sim. Além de valorizar muito as bandas nacionais, o que eu acho que é muito interessante conceitualmente para o festival, a curadoria traz artistas diferentes, cara. É. Tipo assim, então, assim, se você quer ouvir thrash metal da Bay Area, você vai ter também. Mas vai ter várias outras coisas que vão te agradar e que vão te trazer para um lugar, às vezes, de descobrir um artista que vira seu artista favorito em um ano, saca? Exato. Assim, vira um negócio, sabe? Eu acho que... Te tira dessa zona de conforto, né? Que é chato. Sabe, é sem graça. Né? Eu, como artista visual, eu fico muito também procurando novidade nesse lugar, porque não é só musicalmente. Eu acho que o artista, para ele chamar atenção, ele tem que ser um 360, assim, Sim. né? Não adianta você ser só um bom guitarrista. O bom guitarrista tá sem trabalho. Exato, do bons músicos é o mínimo, né? É o mínimo. E no seu caso, eu acho muito interessante porque você fez na fotografia um trabalho que seria feito por um cara que faria uma sonoridade diferente, porque você, pelo que você me fala, você teve atitudes diferentes que te colocaram dentro do segmento. O fato de você ter a paixão pela fotografia e estar no lugar certo, na hora certa, te abriu muitos caminhos, né? E a partir dessa revista, você começou a fazer mais matérias em coisas maiores, né? Cara, desde o começo já foi só a porrada uma atrás da outra. Depois Hollywood Rock, teve todas aquelas histórias, né? Fotografei todos aqueles anos de 92 a 96, quando acabou o festival. Então fiz muita coisa, fiz o Nirvana, fiz o Alice in Chains, conheci o Len Stanley nessa época, conheci essa turma toda do Red Hot, na época do Blood Sugar Sex Magic. Olha isso, cara. Né? Tu pegou a fase de ouro de todo mundo. Pô, foi Black Rose começando depois, aí Page Plant, Robert Plant solo, Aerosmith no auge ali, 94, né, cara? Poison com a camisa do Flamengo. Tipo, fotografei do muita. Flamengo é normal, né? Tranquilo, né? Tem do Ozzy também. Fotografei muita coisa. O Ozzy, 85, Monsters of Rock também, desde o primeiro fotografei. Tudo aquilo que rolou ali, Merciful Fate, King Diamond. Outro dia até revi no YouTube aqueles vídeos, né, da época e tal. E Rock in Rio, né, cara? Rock in Rio foi uma trajetória muito grande, assim. Fiz muita coisa. O Rock in Rio, na verdade, é mais fácil perguntar pra você quais Rock in Rio você não fez, né? Os mais recentes eu trabalhei mais, no caso, com alguns artistas pontualmente, né? Mas acho que é uma grande escola. O Rock in Rio de 85 pro metal foi uma grande escola. Pra minha geração ali, primeiro o Kiss, né, teve Quite Right e tal, mas eu não fui. Mas depois do Kiss, cara, o Rock in Rio de 85 foi espetacular. E o show que virou a minha cabeça definitivamente, estragou minha alma, que foi o Venom, né, mano? Em 86. O Venom em 86. Que meu tio me levou nesse show e foi uma coisa assim Onde foi? enlouquecedora.
Maracanãzinho. No O Maracanãzinho. povo batendo corrente no chão, assim. Caraca, E o Exciter foi uma banda também que chamou muita atenção, me ajudou muito a ter aquela decisão de ser batera e cantar, saca? Batera que canta ali, foi muito É interessante. tipo Roupa Nova do Inferno, né? Roupa nova do capeta. E a Dorsal lançando antes do fim. Né? Cara, Então, um só abraço pro clássico. Carlos, grande camarada, Carlos figuraça, que tocou no Bangers no ano passado, inclusive, né? Isso é muito legal do Bangers, de trazer, né, os nossos heróis, né, cara? Olha isso, Os cara. caras que botaram o ovo em pé, né? Exatamente. E aquela coisa. Eu acho que ousadia não tem preço. Ousadia é algo muito. Tem muito valor, né? Mais uma vez, falta ousadia pra caramba hoje em muitos Pois é. artistas, né? É uma coisa muito de um caminho muito fácil. Tem O que que é aprender. mais fácil normalmente não é o que é mais bacana. É claro, a gente às vezes quer seguir a fórmula, você vai ser mais um no bolo, né? É o caso do Massacration, por exemplo, a gente toma muita porrada, sabe? Dos mais radicais até hoje, sabe? Teve Não entende, né? A Não piada, não entende. sabe. Teve tipo uma assim, postagem, acho que foi do Fábio Lione, que ele mandou outro dia. Ah, o AC/DC sim que é uma banda de verdade, não são esses palhaços aí. Todo mundo, ele deve estar falando do Massacration. Ai, que bobagem. Tipo, sabe? Não. Mas isso é legal porque, no caso do Massacration, a gente tá na boca do povo sem querer. Mas por quê? Porque a gente pensou em fazer uma coisa única, né? Que pra gente, na fase humorística e musical, juntou as duas coisas e virou uma coisa única. Mas E o você pessoal não ousa fazer uma coisa parecida porque acha que, não, mexer com humor e metal. Eles não tem coragem. Pois é, cara. E falta também, acho que no mundo em geral, né? Não só na nossa cena, né, do rock e do metal, mas assim, em geral, na sociedade atual, falta sensibilidade, né? Falta um pouco disso, falta um pouco de humor, falta um pouco de amor também, no sentido de tipo do respeito, né? Porque assim, vocês fazem uma coisa autêntica. Absolutamente. Gostem ou não. Pois é. Vocês fazem com amor e vocês fazem de uma forma autêntica. E isso, cara, é diferente aí, tá vendo? Tem verdade nisso. Você percebe quando uma coisa é de verdade, né? É feita com verdade. E sabe né? qual é o maior desafio, eu acho? É fazer o genial de um jeito simples. O difícil é ser simples. Ontem, por exemplo, eu fui lá no AC/DC, tipo, foi um massacre. No melhor dos sentidos, assim, sabe? Sabe uma aula de música? Sim. Sabe assim? A gente diz isso porque a gente está gravando no final de fevereiro, né? Olha só. Que é gravado e Sim. teve o show desse DC na data de ontem. Ainda vai ter. Vão ter duas datas vão ainda. ter duas. Tem mais duas datas. Cara, eu não fui, mas eu vi as fotos. Eu vi uma foto do drone. Cara, eu nunca vi tanta gente no estádio, cara. Olha, eu fiquei na frente do palco. Eu vi o show assim, ó. Palco aqui, eu tava tipo 10 metros da boca do palco. Tranquilo, bicho. Que aula de música. E é isso, ó. Simples, cara. 3, 4 riffs e é assim, ó. Entendeu? E eu fiquei reparando muito nessa questão da genialidade vezes simplicidade. Que é peso. O que falta em muita banda, às vezes, é isso. O peso, ele não vem só de uma afinação baixa, não. Peso é concepção. Sim, total. E a concepção deles é na luz também, tudo, cara. A luz, aula de tudo, sabe? E eu tava com um amigo até, que trabalha numa grande emissora de TV, e aí a gente tava falando sobre isso. Fala, olha isso, olha aquele, olha, assim, são duas cores. Não é tipo assim, ó, sabe? Menos é mais. O juntinho ali, o cara volta o volume da guitarra e a luz, Pode crer. sabe? E não tem segredo, é ensaio, concepção, foco e você fazer o que gosta. Você pega, por exemplo, o máximo da complexidade, assim, tipo um Dream Theater. O show do Dream Theater, tá todo mundo tão concentrado no que tem que fazer que essa energia que é emanada da banda pro público, ela não existe. Sabe? Tá todo mundo assim. Mecânico. É como se tu estivesse numa aula, cara. Sabe? Eu acho que o Dream Theater é uma banda pra você ver sentado, até, inclusive. Exato. Não tem por que você ficar em pé, porque é uma coisa... É muito analítico. Exato. Né? E aí tu começa a pular e muda o tempo, aí tu... Cara, tu quebra a coluna, cara. Eu tava num show, aí tava numa parte, tipo um 4x4, aí de repente virou um 13x15. Engraçado, né? Não me emociona. O que me emociona é tipo South of Heaven do Slayer. Pois é. Isso me emociona.
Sim. Tipo, sabe? Coisas que fazem você falar, que é isso que tá Sim. acontecendo, saca? Não, tem coisas assim do Dream Theater, tem se falado muito do Dream Theater por causa de uma discussão que teve recentemente a respeito do Gastão ter falado o que ele achava do Dream Theater, aí ficou aquela coisa da internet. Existem momentos musicais do Dream Theater hiper emocionantes, assim, tipo o Metrópolis 2, assim, que é muito intenso, assim. É tipo, Awake também é um grande álbum, né? Sim, Tipo, sim, Awake é um sim. excelente álbum, me Mas pegou esse muito. exemplo que você dá a respeito da banda ao vivo performando faz muita diferença. Essa simplicidade, essa coisa de direto ao ponto é muito incrível. Dentro do Bangers, Marcos, você, além de ser o fotógrafo oficial, você gerencia uma equipe para que haja uma cobertura assim do nome que o evento pede. Como que é você sair desse universo de ser apenas o fotógrafo e virar o chefão de tudo? Como é lidar com todo o evento? Na real, eu já tenho uma grande experiência em gerenciar equipes em outros festivais, né? Quando você começou a É... fazer gerenciamento de equipes? isso aí faz muito tempo. Nossa, acho que foi, sei lá, 2006, 2007. Lembro que um festival que me marcou muito foi o SWU, foi um festival que eu tive a conta e que foi um grande desafio, né, na época para gerenciar, porque era num lugar sem muita estrutura, Uhum. era tipo, então tinha muita lama, muita chuva, muito, sabe, teve uma tormenta que destruiu o festival, Nossa. faltando 10 dias. E você faz a curadoria assim dos fotógrafos que eles mandam. Como é que é isso? Eles mandam portfólios? Vou explicar como é o Bangers, porque o Bangers é um projeto que eu montei diferentemente de outros festivais. Eu fiz uma convocatória de fotógrafos dentro do metal. Eu queria fotógrafos que entendessem sobre heavy metal Puta, e que legal. gostassem do que estavam vivendo, né? Diferentemente até de outros projetos, quer dizer, esse eu montei uma equipe exclusiva para o Bangers. Que legal. Eu faço isso em outros projetos também, mas no Bangers especialmente eu fiz uma convocatória e eu queria pessoas com olhares diferentes. Eu queria homens, mulheres, eu queria pessoas jovens, experientes, eu queria olhares, né? E eu descobri uma turma muito bacana, de verdade, assim, que eu eventualmente mudo, mas eu mudo alguns, mudo 2, 3, mas Pode a crer. base ali, estrutural, é a mesma galera que tá desde o começo, né? Uma boa parte do time. E eu tento fazer com que cada ano tenha um gap a mais nesse contexto. Esse ano, por exemplo, a gente está experimentando coisas muito diferentes, assim, acho que a cobertura vai ser uma cobertura um pouco subir 2 degraus em vez de subir um só. Que legal. Né? Então, assim, eu tenho gente de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, de outros lugares, do Nordeste, enfim, eu monto um time diferente, assim, né? Um time que ama o que faz, cara. Na verdade, mais uma vez, metal É amor. é um universo de quem gosta e de quem é feliz, de quem tá ali se relacionando na roda, uma pessoa que cai, você levanta, você tá ali Sim. cuidando do outro. Então, assim, e ao contrário de que muita gente pensa, né? Tem muito preconceito, na real, a gente sabe disso, inclusive para captar dinheiro, para várias coisas. Sim. É complexo realizar um festival de metal. Mas as pessoas, isso é baseado na ignorância, porque no fundo, não tem briga, cara. Festival familiar é uma coisa é muito bacana a experiência. Goste ou não, a pessoa vai lá trabalhar no festival e não é do contexto, cara, vai ver que não existe, é um ambiente, não existe problema, é uma coisa Sim. muito da paixão. O cara quer ouvir um som de qualidade, porque o som Então, assim, o som do festival é incrível, a luz é muito bacana, e todos os profissionais que estão envolvidos ali, eu não vou dizer todos, porque eu não conheço todos exatamente, mas a grande parte ali, quem tá na cabeça do festival, quem tá ali movendo a máquina, enfim, são pessoas que amam o que fazem. Certeza. Já pude atestar isso em todas as edições que eu fui. Você foi a todas? Não. Não fui na primeira porque eu tive show, e nas outras eu fui, nas outras duas. Teve o show, Sou teve o show traidor. do... Traidor. Fazer o rock, né? Fazer o rock, né? A gente não pode tocar em todas as edições, senão fala que é nepotismo, né? Mas o Massacration tocou na segunda edição, se eu não me engano. E foi um show maravilhoso. Uma dúvida que eu tenho, Marcos, apesar de você ter a conta do Bangers e gerenciar isso,
existe algum tipo de dificuldade entre certas bandas, certos headliners? Tipo, você pode fotografar até aqui, até ali. É de banda para banda? É um consenso geral do evento? Como que é isso? Normalmente os headliners têm uma regra um pouco mais rígida com isso. Assim, meio que 90% do festival eu tenho toda a liberdade de poder criar, né? Isso é fundamental porque acho que o fã também quer ver o behind the scenes, né? Quer Sim. ver ali o bastidor, e esse ano a gente vai também investir bastante nisso, vão ter fotos especialíssimas dos bastidores esse Ó, ano. que legal. Mas eu também acho que a gente tem que respeitar as regras, né? Às vezes, assim, tem artista que fala que só podem 2 músicas, só podem 3 músicas, né? Pro nosso staff também. Uhum. Então a gente vai fazer tudo bem, vamos fazer o que é permitido. Eu lembro que o Merciful Fate no ano passado Cara, eu fiquei. teve uma certa questão com Eu eles, eu tava do lembro teu bem. lado. Tava do meu lado, Tava do teu você lado. viu Eu tava isso. vendo todos os headliners. Chegou na hora do Merciful Fate. Cara, eu tava louco pra ver o Merciful Fate, cara. Foi maravilhoso. Eu não vi. Eu fui embora e fiquei puto. É mesmo? Eu fiquei puto, cara. Putz. Porque eu tava com uma credencial a credencial mais pica do evento, eu tava com ela. Cara, chegou a produção da banda, falou, tirou todo mundo, cara. Tirou todo mundo no começo do show. Só ficaram realmente os fotógrafos numa área tal. E os caras foram bastante, assim, rígidos. Incisivos, né? Mas depois eu voltei. Né? Você Porque também saiu. Eu saí na terceira música. Depois a produtora deles, né? Eu voltei e fiquei ali. Enfim, mas também. Enfim, o material do Merciful Fate foi. Eu fiquei feliz com as 3 músicas. Ficou feliz com as 3? Fiquei. É aquilo, né? King Diamond e Merciful Fate, assim, uma banda que, cara. Foi a terceira vez que eu fotografei, né? Fotografei aquele de 94, 96, né? Uhum. Depois teve, acho que, eu não lembro aqui em São Paulo, acho que 2015 ou 16, se não me engano. Não lembro o ano, não lembro. Que eu lembro que era um show bem azul, assim, acho que foi no Espaço Unimed, se não me engano. E agora, eu adorei. Essa última vez agora foi, cara, impecável. Achei... O King Diamond é um artista muito diferenciado, né? Existem ou você ama ou você odeia a voz de King Diamond, né? Porque ele é um artista. Mas o visual, né? Então, pro fotógrafo maravilhoso. É um deleite. É ali, maravilhoso. Né? Não tinha o Michael Denner, né? Não era a dupla de guitarristas original, mas foi bacana. Não, eu assim, fiquei chateado porque é complicado. Você tá numa vibe tão leve, tão boa, e a pessoa poderia chegar para você, por favor, né? Mas, enfim, como que você lida, né, aproveitando esse tópico, gancho. como você lida com certas produções que são mais incisivas? Como lidar com isso para você conseguir fazer o trabalho? Profissionalismo, pontualidade, gentileza. Eu lido da forma como eu lido com todo mundo. Na real, eu trato todo mundo do mesmo jeito. Eu acho que isso só abre portas para mim, porque você diferenciar uma pessoa da outra, depois de uma certa experiência, você aprende que, assim, arrogância, enfim, é ruim pro arrogante. Sim. Tipo assim, você no Rio fala o quê? Paga mico, né? Paga Você, mico. Tipo, porque a pessoa desculpa, grita e tu... Desculpa, fala assim, ó. Aí, às vezes, você tem que falar um pouco mais alto também, né? Porque, na real, né, eu tô ali com uma responsabilidade muito grande. Então, às vezes, eu tenho que falar assim, o contrato diz isso? Ou você que não tá querendo porque você não foi com a minha cara? Que é diferente, não é pessoal. É uma questão de trabalho. Você tá trabalhando, eu também tô. Então, a gente precisa resolver. Pois é. Se está no contrato, eu vou respeitar. Se não está no contrato, você vai ter que me ouvir e deixar eu fazer o que eu quero fazer. Pode crer. Às vezes chega nesse ponto. É muito raro. Porque eu também não levanto a voz, não precisa. Entendeu? A ideia era que gentileza gerasse gentileza. Mas assim, às vezes o gringo vem aqui achando que é dono de tudo. O gringo, já passei situações de bloquear um espaço, ninguém passa aqui porque o fulano vai passar. Só que o fulano vai passar daqui a 5 minutos. Desculpa, mano, eu vou passar. Quando ele vier, você barra aqui. Já rolou confusão de tipo, como é que eu não passo daqui pra ali porque o fulano vai passar aqui daqui a 5 minutos. Quando for faltar 30 segundos, você barra todo mundo e o cara passa. Agora, 5 minutos do lugar fechado, foi mal. Foi mal. Foi mal. Tipo assim, você está atrapalhando, não só a mim, atrapalhando
Eu já defendi, eu lembro de estar num festival, nem faz muito tempo isso. Ia começar o show, tava no pitch, com outros colegas meus. E eu vi um segurança gringo destratar um fotógrafo que era um grande amigo meu. Mas assim, ele foi absurdamente grosso. Eu fui lá falar com ele, mano. Falei, que história é essa? E o show ia começar e eu falei pra ele assim, que história é essa? Pra que essa grosseria? Que é isso? Sabe? A pessoa, quando tem alguém que não levanta a voz e que vai ali educadamente falar assim, você está errado, você tem que mudar de atitude. A pessoa normalmente se liga. Se ela não se ligar, eu vou chamar um segurança nosso para ir lá falar com ele. Que tem que ter também, né? Os seguranças têm que defender o público, defender os profissionais. A função deles é essa. Eu sou amigo dos maiores, posso falar? Literalmente dos maiores, né? Os maiores seguranças do entretenimento são meus grandes amigos. Posso citar 20 aqui. Pode crer. Todos são, assim, sabe por quê? Porque todos sabem muito o papel deles. Sim. Entendeu? E eles sabem impor respeito e eles são, cara, o brasileiro, o profissional da indústria da música do Brasil tá entre os melhores do mundo. Desculpa, os profissionais, né, no plural mesmo. Uhum. Porque o Brasil virou uma das grandes escolas da indústria musical do mundo. E todo mundo quer vir pra cá. Cada vez mais. A gente está, inclusive, longe da treta, né? As tretas do mundo. Exatamente. A gente está aqui num lugar também muito, muito conforto. É caro vir para cá, demora, é longe, certo? Mas aqui tem um público único. Público, assim, falando do metal também, assim, o público do metal brasileiro é único, cara. Você vai a um show, tem famílias, pai, Sim. filho, neto. Eu já vi uma família no Bangers que era o avô, o filho e o neto. Então, isso é lindo, cara. E isso não tem muito em outros estilos, na real, assim. Eu acho que o metal, já falei isso em outros episódios, eu acho que o metal é realmente o único estilo musical realmente global, assim, você pensando no mundo ocidental, né, porque também não tenho muito conhecimento do mundo oriental, né, mas o heavy metal, cara, em todo lugar tem o headbanger, cara, é impressionante. Isso é lindo. E aqui no Brasil, eu já tive a oportunidade de ver shows de bandas grandes lá fora, como Iron Maiden. O público não reage da mesma forma. Não, e é longe, o público é bem mais frio, cara. Bem mais frio do que o público da América do Sul. E na É real, impressionante. o ápice do artista é o palco, né? É. Então o artista passa por tudo que você pode imaginar, né? Da construção do negócio, da organização da marca, do desenvolvimento do repertório, dos ensaios e tal, mas o tesão do artista é quando abre a cortina e o cara, entendeu? E aqui você ter essa resposta é muito realizador. Diferenciado. Então diferenciado. acho que isso aí é o termo em inglês lá, o priceless. O cara tá aqui e quando tem essa resposta, isso é único, né? Não é só no Brasil, não. No Chile também, Sim. na Argentina também. O público latino em geral, no México. Já viu um vídeo do Sepultura tocando lá, acho que em 90, 89 ou 90, na época do Esquizofrenia, no México? Veja esse vídeo. Cara, é um liquidificador humano, um bootlegzão, alguém filmando do palco, assim, bem de perto. E, cara, aquilo é o underground se transformando em mainstream ali. É uma semente, é um liquidificador, um negócio louco. E é isso, é paixão ali, é uma coisa genuína, sabe? Você tava falando de Metallica há pouco. Então, assim, o live sheet do Metallica foi gravado no México. Foi essa época. Então, Essa época que veio pro Brasil, justamente, sabia? Talvez por isso eles tenham até escolhido, porque um público, os vídeos do live sheet são maravilhosos. Absurdo. É Público ensandecido. É o melhor vídeo do Metallica ao vivo. Aquele incrível. vídeo é incrível. E que são muito bem registrados por esse cara que já fez fotos fora do metal também, em Mato Grosso, Cássia Eller, Amy Winehouse, Elton John. Olha isso, cara. Paul McCartney, o artista que eu mais trabalhei na vida. Olha isso. Foram 35 shows, 35 projetos. Produzi um clipe dele de Back in Brazil, junto com o diretor britânico Charlie Lightning. Como foi isso? Ele viu o seu material, você foi atrás? São 35 projetos, cara. Tem uma história gigante com Paul McCartney, com
Desde 2010, quando ele veio essa saga de shows que ele fez no Brasil, eu sou o fotógrafo oficial no Brasil dele. Mas ele te escolheu, ele viu? Luiz Oscar Niemeyer, que é um dos maiores empresários da música no Brasil, né, que fazia, inclusive, Hollywood Rock, é um cliente meu. Então, com ele eu já fiz Elton John, Radiohead, Kraftwerk, Paul McCartney, Sade, muitos shows, assim, muitos projetos. Cara, são mais de 35 anos de carreira, eu já fiz bastante coisa, sei lá, tava lembrando o Slayer, por exemplo, que é uma banda que eu adoro. Eu fiz o número 1 da revista Rolling Stone com o Slayer, na época do Christ Illusion. Putz, pode Aí eu crer. comprei uma... Christ Illusion é com o Lombardo? É com o Lombardo, formação original, Henneman, Lombardo. Aí eu lembro que fui fazer a sessão de fotos para a revista, pro número 1 da revista, lá no Rio, e eu tava pensando no como que eu vou traduzir com isso, assim, eu preciso de um elemento cenográfico. Eu passei pelo Cristo Redentor, parei, comprei num camelô um Cristo de madeira, levei para a sessão de fotos e virou uma foto com o Cristo de madeira, assim, Que e sensacional. esse Cristo tá na minha mesa de trabalho até hoje, lá, no Christ Illusion. Puta, que A gente vai maneiro. juntando essas memorabilias também, né? Então aí. Cara, olha, Então, a quantidade de artistas Bom, eu acho que você vive o sonho, né, Marcos? Eu vivo, cara, posso falar assim, a profissão da fotografia, ela virou uma coisa muito, sei lá, a fotografia está se transformando. Eu não estou falando sobre gadgets, sobre se fotografa com celular, com câmera profissional. A questão é que existe uma certa banalização da profissão, em que no final é o seguinte: se você tem um mínimo de conhecimento, né, de vida mesmo, entende a relação da imagem, a importância da imagem, você sabe diferenciar um fotógrafo de verdade Com certeza. de alguém que está ali só porque comprou um equipamento e vai apertar o dedo, né? Sim. Apertar o dedo, o olhar não importa, o que importa é o olhar, não importa o que você tem de ferramenta, né? Então, eu, por exemplo, ontem fui ao AC/DC, não fui fotografar profissionalmente, fui convidado. Uhum. Então eu falei, vou ficar no melhor lugar do estádio, né? Peguei esse amigo que eu encontrei lá e falei, vou te levar, vem aqui assistir o show. Foi um camaradaço que a gente trocou muita ideia sobre televisão, sobre fotografia durante o show, né? E aí eu fotografei com o telefone, sem compromisso. Eu fui assistir e fiquei no melhor lugar. Consequentemente, eu acho que eu fiz fotos melhores do que quem ficou 2 músicas lá na frente do palco. Sim. Porque eu fui até o final e eu observei. Acho que o fotógrafo, uma das coisas que eu acho que faz a fotografia ser especial é aprenda a ser um observador antes de entrar atrás de uma câmera de vídeo ou de fotografia. Se você não tem esse olhar maduro, esse olhar vivido, se você não tem referência, você não faz. E se você tem, não importa o gadget, não importa a câmera, você vai fazer de qualquer jeito. Pode crer. Eu fiz um livro ano passado para o Allianz Parque e teve o show do Kendrick Lamar. E ele não podia fotografar com câmera profissional. Eu falei para ele, está tranquilo, eu vou fazer com o celular. Eu fiz com o celular, tem 2 fotos no livro feitas com telefone. É o Que, olhar, assim, né? eu fiquei observando e escolhendo milimetricamente as cenas que eu queria. Eu estudei antes, vi os vídeos e tal, já sabia que ia acontecer mais ou menos, me posicionei no melhor lugar, entreguei de bandeja ali, falei, pronto, E é isso, assim, e o Bangers é um evento que me traz muito isso na essência. Porque eu circulo no festival inteiro o tempo todo, ando quilômetros. Porque entendeu? Cara... Porque assim, eu não fotografo muito porque eu tenho uma equipe para gerenciar, eu tenho produtores, eu tenho editores, eu tenho uma equipe bem estruturada para fazer o festival, né, acontecer por trás, né, das câmeras, mas eu observo. Então eu trago às vezes inputs para a equipe de coisas que eu vi. Não fui ali fotografar, eu vi, ó, aconteceu isso, tá aqui, vai nesse lugar, desse ângulo, com a lente X e faz isso desse jeito. Quando eu faço, ou quando às vezes eu não faço, eu falo, ó, Orienta. eu dirijo. Você dirige. Tem todo um treinamento. Cara, a captação do festival não é ir lá e fazer. Tem muitas coisas, né? Você escolhe as pessoas, né? Eu escolho as pessoas. Eu converso sobre equipamentos, eu converso sobre postura,
sobre educação, pontualidade. Então, assim, o trabalho sólido, ele não é feito de boas fotos só. Boas fotos é a obrigação do fotógrafo ou É da o básico. fotógrafa. Tem que ter respeito, tem que saber não fotografar. Vou entrar no camarim, tem uma situação que, cara, eu viro as costas e saio. Quando eu sou bem-vindo, beleza. Eu peço coisas, eu faço coisas sem pedir. Mas as coisas que eu faço sem pedir, eu tenho certeza que é uma cena bacana. Se a pessoa não se sente bem, eu até mostro. Falo, pô, eu vi a cena, olha aqui. Pô, que legal. Pronto, acabou. Incrível. Então é questão de respeito. E é isso, o artista, ele tá ali, no palco ele tá nu. Ele tá pronto para ser fotografado, ele tá... Agora no camarim, às vezes, uma artista mulher tá sem maquiagem, tá com cabelo que não tá legal. Sim. Cara, isso aí, a pessoa não quer ser retratada Aí é uma assim. invasão. É uma invasão. Então cabe ao profissional Entender o que é o quê. e respeitar o momento, fala assim, não é para ser feita essa foto agora. Esse é Marcos Hermes, um dos maiores fotógrafos do entretenimento do nosso Brasil. É um prazer ter você aqui, gerenciando a equipe do Bangers, que é um festival que merece ter a sua expertise. Muito obrigado. Então, eu faço isso com muito carinho e aplaudo muito a equipe que está por trás desse festival, porque é um festival feito por pessoas muito talentosas e muito comprometidas, muitas mulheres no time, Sim. né? Infelizmente, a gente sabe que o metal tem muito essa questão do machismo e tal. Então, assim, para você ver que não é por gênero, é por competência, Sim. é por amor, é por pessoas comprometidas. Então, isso vale muito, eu aplaudo muito isso, assim, uma galera que sabe o que faz e faz com muito carinho. Obrigado mesmo, cara, pelo teu tempo aqui e aulas que a gente recebeu aqui. Sábado que vem tem o aniversário de 15 anos da minha filhada. Você não podia ir lá tirar umas fotos? Rapaz, Mas aí é na olha, amizade. por amizade, sim. É? Sim, sim. Mas tu pode levar teu equipamento? Claro, É? por que não? Pô, fechou. Você toca no meu aniversário do ano que vem com o Massacration, assim, de graça? Pra mim, Aqui pra tu. Marcos, obrigado. Esse foi mais um episódio do Bangers Oficial Podcast. Um oferecimento dos nossos parceiros de mídia também, Road Crew, Kiss FM 89, Thunderflix, Amplifica e UOL. Acertei. Valeu, até o próximo. Tchau.